Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News, pelo 107.1 e também no nosso canal do YouTube. O programa que você acompanha todo sábado das 11 ao meio-dia, sempre trazendo um grande assunto, um grande convidado, temas que estão em evidência aí em Curitiba e também no Paraná. Hoje eu recebo dois convidados. A gente vai falar aqui de arte e também de mercado automotivo. Eu vou receber o Jader Alves, diretor cultural do Museu Oscar Niemeyer, que vem falar sobre as exposições, as diversas mostras que acontecem no nosso principal museu, né? Não só aqui de Curitiba, mas do Paraná, do Brasil, e um dos maiores museus da América Latina, que é o Museu Oscar Niemeyer. E no segundo bloco eu vou conversar com o Luiz Antônio Sebem, CEO da Ford Slaviero, concessionária mais antiga da marca em Curitiba, que está prestes a completar, na verdade, 45 anos. Jader, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Grandes por Bessa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Bessa, um dia para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Que bom. Olha só, o motivo do meu convite a você, né, para vir aqui hoje foi a mostra O Feminino na obra de Victor Brecheret, que está em cartaz no Museu Oscar Niemeyer, né, desde esta sexta-feira, dia 22 de setembro, com abertura né, solene para convidados na quinta-feira, dia 21. E essa é uma das exposições mais importantes esse ano lá no MON, né? Sem dúvida. A gente sempre busca diversificar o tipo de exposições que a gente vai trazendo, né? Desde artistas mais contemporâneos até artistas mais, vamos dizer assim, clássicos, que é o caso do Brecheret, né? Um dos expoentes aí do modernismo, né? Um dos ícones da Semana de Arte Moderna de 22. Pois é, vamos começar falando para quem está nos acompanhando aqui pelo 107.1 e também pelo YouTube, né? Quem foi Victor Brecheret? Foi um dos grandes escultores brasileiros, porém nascido na Itália, né? Isso, ele nasceu na Itália no final do século XIX ainda, 1894, mas veio muito jovem para o Brasil, né? Veio com 10 anos de idade, a mãe dele faleceu quando ele tinha 6 anos, e aí aos 10 anos uma parte da família resolveu migrar para o Brasil e Victor veio junto. Aí um pouco mais tarde ele volta para a Itália para iniciar, na verdade, seus estudos de arte, né? Aí ele era do interior da Itália, na verdade, volta para Roma, onde ele começa a ter suas primeiras aulas de escultura e começa a sofrer grandes influências, como, por exemplo, de Rodin. E aí volta para o Brasil, já no início dos anos 1920, e começa a imprimir essa marca do que ele absorveu na Itália. E aí isso faz dele um dos idealizadores, por assim dizer, né, do movimento modernista de 1922, que culmina, né, com a Semana de Arte Moderna. Uhum. Portanto, ele foi um artista que teve um papel fundamental, então, nesse cenário, né, que culminou lá com a Semana de Arte Moderna, né? Na verdade, quase que praticamente começou tudo com ele, com a Anita Malfatti, depois Oswald de Andrade, Tarsila, todo aquele pessoal. E aí o Brecheret se torna, até hoje, um dos maiores expoentes, realmente, da escultura brasileira, não só por essa questão do pioneirismo, vamos dizer assim, né, na arte moderna dentro da escultura, mas pela relevância das obras, né? Acho que só para o pessoal ter aí uma ideia do que é o Brecheret, duas obras bem icônicas dele no estado de São Paulo, que são o Monumento a Caxias, que é uma das esculturas equestres, né, mais altas do mundo, assim, uma das maiores esculturas equestres do mundo, e o próprio Monumento aos Bandeirantes, que quem já foi a São Paulo passou na frente do Parque Ibirapuera. Isso não tem quem não conheça, tem, né? Como não ter visto, ou ao menos por foto, que é aquele gigantesco. Gigantesco, com várias figuras montadas em cavalos. 43, quase 44 metros de largura por 11 metros de altura. Então, é uma das últimas, embora os primeiros esboços, os primeiros rascunhos dele foi ainda no início dos anos 20, e a obra é inaugurada só em 1953.
Por várias questões, né? Não E ele só morreu em 55, né? Ou foi, seja... faltavam 2 anos para ele falecer quando a obra foi inaugurada. Por várias questões, não só estruturais, porque era uma obra de difícil execução, mas até por questões políticas, né? Por exemplo, o presidente Washington Luiz, que era um grande entusiasta da execução daquela obra, foi deposto, né? Foi do cargo em 1930, se eu não me engano, que já atrasou o andamento. Depois veio 1937. Quer que eu pare? Não, pode continuar. Depois golpe militar, 37, enfim, várias questões acabaram por atrasar, né? E queriam inaugurar em 55, porque era aniversário de 4º centenário de São Paulo. O clima político da época não estava ajudando muito. Ele próprio, né, Brecheret, tinha ciência da sua saúde. Ele morreu de um ataque fulminante do coração. Então ele... Com que idade ele morreu? 61, relativamente jovem, né? Jovem. E aí ele... Para a época não muito. Mas hoje... E acho que prevendo, de alguma forma, essa situação da saúde dele, ele fez um movimento lá para que se inaugurasse antes do que o governo de São Paulo queria. Embora a obra estivesse pronta, eles queriam inaugurar nessa data mais simbólica. Então são as obras deste artista, né, que fez o monumento dos Bandeirantes em São Paulo, que o Mon está trazendo, claro que são outros, é um outro recorte do Brecheret, né, da longa e extensa carreira dele. A mostra chama-se O Feminino na obra de Victor Brecheret. Isso, certo? Porque tinha... uma vertente muito forte da obra dele, o desenho de corpos femininos, né? Então, o público vai encontrar cerca de 100 obras distribuídas entre esculturas e desenhos. O Brecheret tem uma característica de um traço muito simples, muito leve, né? Um traço minimalista para desenhar o corpo feminino. E aí a gente vai encontrar desde esculturas de pequeno porte até esculturas de grande porte, como é o caso da portadora de perfumes, que é uma curiosidade para o público também, que é uma obra que foi instalada no jardim, no pátio das esculturas do Mon, porque a gente achou que dentro da sala expositiva ela poderia ficar um pouco oprimida diante da sua grandeza, né? Então ela foi instalada fora da sala expositiva, o que faz com que o público, até que ainda não entrou no museu, já tenha uma contemplação dessa obra. Essa obra, essa faz parte do acervo do Mon? Não, ela faz parte do acervo que veio exclusivamente para... tá. O Mon tem no seu acervo alguma obra do Brecheret? Não, atualmente não. Não. Certo. As obras, em sua maioria, pertencem ao Instituto Victor Brecheret, que é um instituto que a família fundou, né, após a morte dele, para preservar a memória, para preservar as obras e tudo mais. Certo. E essa é a primeira vez, então, que o Mon recebe uma exposição do Brecheret. Que o Mon completou recentemente 20 anos. Olha, talvez eu possa estar errado, mas eu diria que talvez seja a primeira vez que Curitiba recebe uma exposição de grande porte do Brecheret, com esse número significativo de obras. Sim. Portanto, é uma exposição que, especialmente para quem aprecia arte, para quem gosta, para quem... para colecionadores, claro, esses certamente estão sabendo, né? Mas é uma amostra que... muito importante, né, para se conhecer, até, né, pelo fato do Brecheret ser, muita gente talvez não saiba ou não soubesse que, né, esse monumento lá dos Bandeirantes em São Paulo é uma obra, né, que é conhecida pelo Brasil todo, pelo mundo todo, né, porque os turistas que vão a São Paulo, que vêm ao Brasil e passam por São Paulo, essa obra equivale a quais monumentos, por exemplo, em outras cidades do mundo aí que... é quase a Estátua da Liberdade de São Paulo, né? Olha aí, né? Eu acho que não tem quem vá a São Paulo que não fotografe esse monumento, né? Enfim, ou ao menos passe em frente para vê-lo. Que até alguns anos atrás essa obra foi vandalizada, né? Foi uma infelizmente. Foi uma ação bem... de pichação muito contundente, assim. Foi feita inclusive com compressor de tinta, não foi uma pichação, sabe? Foi um protesto mesmo, né? Essa obra ela tem uma característica um pouco polêmica, né? Porque ela retrata um movimento que hoje em dia não é bem visto, né? Que era um movimento que, de certa forma, remete para a escravatura, né? Porque era a questão dos bandeirantes. Né? Mas a gente precisa entender o contexto histórico de uma obra, né? Ela
representou uma coisa num Foi naquele momento. movimento que aconteceu no país de contestar certas homenagens a determinadas figuras históricas. Exatamente. Né? Assim, ela tem que se levar em consideração a época em que a obra foi feita, em que esse assunto não era uma pauta tão importante quanto é hoje. Então, as pessoas precisam dar esse desconto para a arte, né? E se assim fosse também, não é? Teria que mudar o nome da rodovia dos Bandeirantes para outro nome, exatamente. Né? Da Rede Bandeirantes de televisão e Rádio Bandeirantes, e tudo que leva o nome Bandeirantes, né? Assim como outros movimentos que podem ser considerados hoje como movimentos não bem-vindos, né? Sim, sim. E aí, enfim, mas rapidamente a Prefeitura de São Paulo agiu e recuperou o monumento. Ele eventualmente sofre lá uma outra pichação, mas essa foi a grande... Sim. Ou também seria como se fosse fazer um protesto ao Guernica, né? Porque retrata, exatamente. A Guerra Civil Espanhola. A gente não acha... Ok, as pessoas podem se manifestar, mas acho que elas precisam entender o contexto que uma obra foi feita, né? A obra não está ali para fazer uma apologia. Ou exaltar. Ou exaltar o movimento. Ela está ali para um registro histórico até, né? Sim, sim, claro. Que é importante. Bom, veja só, mas vamos voltar aqui à exposição, né? O feminino na obra de Victor Brecheret. Ela pode ser vista na sala 1 do MON, né? Que fica ali subindo aquela rampa. Subindo a rampa já é a primeira sala direita. Já é a primeira sala... Quem sobe a rampa, primeira sala à direita. Certo. E ela fica em cartaz até? Até 24 de janeiro. 24 de janeiro, ou seja, um longo período para que as pessoas todo mundo possa ver, aproveitar. Né? E o que você destacaria dessa exposição, Jader? Você já falou aqui algumas obras, né? Porque ela contém aí esculturas, desenhos, o que mais? Olha, a gente pode destacar... Claro que tudo original, né? Sim, são todas obras originais. Sim. A gente pode destacar o retrato de Marisa, que é uma escultura em bronze, que está em cartaz na exposição, e que ela foi a última obra que ele concluiu em vida. Não é uma obra de grande porte, mas ela é de grande importância histórica por ter sido a última obra que... E quem foi Marisa, você sabe? Não, é uma das musas ocultas, né? Anônimas. Brecherianas. Certo. E também o retrato de um conjunto também de retratos, onde tem um retrato da esposa do Brecheret, a Juranda Brecheret. Juranda. Isso. Da época do casamento deles. Eles tinham uma curiosidade, eles tinham uma grande diferença de idade, então ele retrata ela em várias fases da vida. Não vou aqui querer fazer intriga, né? Querendo saber quem é a Marisa, né? Que foi retratada por ele, já que ele também tem ele retratou a esposa, né? Juranda. Sim. Bom, e aqui diz o seguinte, né? Na psique do artista ganha forma em suas obras os humores, os sentimentos, as intuições, a capacidade de amar e a sensibilidade à natureza. São palavras da Daisy Pettinini, que é a curadora. Né? Sim. Ou seja, então é um olhar muito peculiar dele sobre a mulher. Né? Exatamente. E assim, curiosidade ou coincidência, ou enfim, né? Estão envolvidas na produção várias mulheres, né? Que é a própria Daisy, que é a curadora. A Cydot Brecheret, que é a nora do Victor, que ela é esposa do Victor Brecheret filho. Sim. Que é o filho do Victor, que também é artista, ainda está vivo. Enfim, as pessoas que administram o Instituto Victor Brecheret são, na maioria, mulheres, né? Elas estiveram com a gente na preparação da exposição. E a exposição... Então, a exposição é o feminino até na produção. Até na produção, literalmente, né? Envolvendo aqui várias mulheres. E a vinda da exposição feminina na obra de Victor Brecheret ao MON é uma parceria do MON com o Instituto Victor Brecheret. Sim, né? O MON tem uma política de produzir suas próprias exposições, mas de também estabelecer parcerias e também abrir editais públicos para que artistas, né, dos mais variados locais do Brasil possam ter a oportunidade de expor no MON, né? O MON, embora comparado com outros museus, ele seja um museu relativamente jovem, né? Nós acabamos de fazer 20 anos, mas o que acho que nem todo mundo sabe, talvez, e acho que isso é um motivo de orgulho para todo paranaense, que o MON, nesse pouco tempo, conquistou vários destaques, até mundiais, assim. Ele
foi classificado pela BBC Culture de Londres como um dos 10 museus mais espetaculares do mundo, né? Até pela sua arquitetura imponente do Niemeyer. Um dos 10 mais bonitos do mundo. Do mundo. Eles nem usam o termo bonito, eles usam o termo magníficos. Um dos 10. E em termos de tamanho, de área construída, o MON é hoje o maior museu de arte da América Latina. Então temos as 8 maravilhas do mundo, né? Isso. E temos os 10 museus mais espetaculares do mundo. Um deles é o MON. É o MON. Isso, e entre outros reconhecimentos também. Então acho que o MON dá pra gente afirmar hoje que ele é um motivo de orgulho para todo curitibano, para todo paranaense. Sem a menor sombra de dúvida, né? Aliás, eu estive lá semana passada no MON para um evento e apesar da gente morar em Curitiba, tá toda hora ali passando, olhando o MON e ter ido lá já inúmeras vezes, mas é impossível você entrar no MON e nunca fazer uma foto dele, né? Exato. Até a gente comenta, a gente que trabalha lá todo dia, a gente sai e acaba... Todo dia você vê um pôr do sol diferente, um ângulo diferente. Realmente é uma arquitetura muito impressionante. É verdade. E, Jader, veja, eu estou conversando aqui no Grandes por Bessa deste sábado, 23 de setembro, com o Jader Alves, que é diretor cultural do Museu Oscar Niemeyer. Portanto, Jader, você é a pessoa que dá ali as diretrizes culturais do MON, junto com a Juliana Vosdica, né, que é a diretora-geral. Uhum. A presidente, né? Nossa diretora-presidente. Diretora-presidente. E, enfim, e o MON... o MON está com vários projetos. Essa exposição do Victor Brecheret, claro, não é a única grande e mais importante que vocês abriram esse ano, né? Não. Essa já é a 7ª exposição aberta esse ano. Nós tivemos... É difícil para a gente falar qual é a mais importante, qual que é a mais bonita, né? Claro. A gente é suspeito para falar. Acho que isso fica por conta do público, mas... As 7 exposições abertas esse ano são de grande importância, né? A gente iniciou com o Delson Shoa, que é um ícone da pintura brasileira, né? da chamada geração 80. Alagoano, né? Alagoano. Tivemos uma exposição que ainda está em cartaz nos seus últimos dias, a exposição da Leila Pugnaloni, que é uma grande artista de Curitiba, né? Ela é carioca, mas radicada aqui em Curitiba há muitos anos. Bispo do Rosário, que é um ícone também da arte brasileira, Norma Greenberg, enfim, Túlio Pinto, que está ocupando o salão icônico do Olho, são exposições que ainda que o público ainda o interessante ainda pode é que apreciar. O MON mescla exposições de artistas, por exemplo, como o Victor Brecheret, e com artistas locais, artistas aqui do Brasil mesmo, mas de outros lugares, outros estados e cidades, artistas mais jovens, contemporâneos, artistas, né? Uma das nossas grandes preocupações, e não diria nem só com preocupações, mas nos nossos grandes compromissos, é com uma maior democratização da arte, né? Do acesso à arte. Então a gente entende que essa diversificação, essa diversidade de temáticas das exposições, de artistas mais consagrados com artistas um pouco mais jovens, locais, nacionais, muitas vezes internacionais, vai trazer justamente essa pluralidade de público também. A gente vai atrair, né? Por exemplo, a gente está agora com uma das exposições abertas esse ano também, que é do Sergei Eisenstein, que foi um pioneiro do cinema, né? Expressionista do início do século XX. Então também a gente está com isso buscando atrair um outro público também que é mais voltado para as artes cênicas ou para o cinema, né? Enfim, para o audiovisual. Então isso faz parte desse compromisso de poder, de certa forma, agradar todos os públicos, ou contemplar todos os públicos. Sim. E além das exposições permanentes, né, do que acervo. são belíssimas lá, por exemplo, aquela das coleções asiáticas, né, que foram doadas, as peças foram doadas pelo embaixador Fausto Godoy. Né? Hoje nós estamos atualmente com 3 exposições de acervo, né, permanentes, 4 na verdade, 2 que são as coleções doadas, né, que são a nossa coleção de arte asiática e a coleção de arte africana, que foram doações muito significativas para o museu, que começaram a acontecer a partir de 2015, né? Assim, nessa atual gestão do museu da Juliana, nos últimos anos o acervo foi quintuplicado.
né? Quando a Juliana assumiu o museu, a gente tinha aí em torno de 3 a 4 mil obras, um número aproximado. Hoje estamos perto de 15 mil, perdão. 15 mil. E uma das grandes responsáveis por isso são as doações, né? Então começou com a coleção asiática, depois veio a coleção africana e mais recentemente a doação muito generosa da família do artista Poti Lazarotto, que a gente não podia ficar, né, sem nosso grande Poti, que dá nome ao auditório do MON. Exatamente. E aí então as 3 hoje estão em cartaz, né, em exposições, e uma outra exposição de longa duração, não permanente, mas de longa duração, que é uma exposição chamada Sou Patrono, que retrata as últimas aquisições feitas pelo museu, graças ao programa de patronos que o museu encampa aí desde... Esse é um programa muito importante. Muito importante. Né? Que hoje são quantos patronos? Em torno de 35 a 40. 35, 40. São pessoas físicas, né, que contribuem anualmente, amantes das artes, entusiastas, que contribuem anualmente. E com essa contribuição a gente consegue ampliar ainda mais o acervo. E aí, o MON recebe aporte do governo? Sim, o museu pertence ao governo do estado, né? E aí o governo providencia a manutenção física do espaço, né? Limpeza, vigilância, toda a questão de manutenção mesmo. Outra grande fonte importante que aí é usada para a produção das exposições são as leis de incentivo à cultura, né? E aí temos também temos as fontes próprias de receita, né? Que também são muito importantes, que são a bilheteria, a loja, claro, o café, os eventos, para que a gente possa ter um fôlego financeiro, claro, justamente para poder providenciar essas grandes exposições, que são realmente de alto custo. Afinal, manter um espaço cultural desse porte custa caro. Custa caro. Né? Mas vale a pena, sabe, Bessa? Acho que quando a gente vê lá as crianças correndo pelo museu, pessoas de todas as idades... As crianças adoram, né? Adoram. Nesse dia que eu estive lá para um evento, não era do museu, era um evento, mas lá dentro do museu. Isso, lá no auditório tinham crianças de uma escola lá, né? E eu pude ver o quanto elas estavam ali no pátio das esculturas. Isso, as escolas, hoje a gente recebe entre 300 e 400 crianças por dia. Levadas pelas escolas. Isso tanto é muito da rede, importante, muito, né? Porque você está falando de formação de público, né? Assim, e a criança que se familiariza com a arte desde cedo, por mais que ela não venha a ser um artista, mas vai ser uma pessoa mais educada, mais sensível, né? Assim, com uma mente mais aberta para o mundo. Não vai pichar uma obra como a do Brecheret, né? Só porque ela retrata um momento histórico complicado, do país. Maravilha, olha só, e o MON tem um projeto muito bacana, que eu não sei se já está implantado ou não, ou se vai acontecer, que é o MON Sem Paredes, né? Que vocês pretendem fazer exposições abertas, como é que é isso? Dentro também desse desejo da gente de dar mais acesso, mais democratização, a gente percebe que o entorno do museu enfim, todo mundo percebe isso, que o entorno do museu é muito frequentado ali, o nosso parcão, sim, o parcão, né? Enfim, o gramado do museu, enfim, as áreas ali ao redor, as pessoas gostam muito, mas muitas vezes as pessoas não se sentem talvez confortáveis para entrar, tem ainda um pouco de receio, eu vou entrar no museu, não vou entender nada, né? Enfim, a gente até quer dizer para essas pessoas que elas podem entrar. As galerias de arte sofrem isso também, exatamente. Né? Penso que e assim, não vou entender essas, talvez não seja para entender mesmo, seja só para contemplar, para você ter um refresco para a alma mesmo. Mas enfim, pensando nisso, tentando democratizar mais, fazer com que as pessoas tenham mais acesso e mais intimidade, até afinidade com a arte, né? A gente criou esse programa chamado MON Sem Paredes. Ele hoje já tem uma obra instalada, 2 obras instaladas, que é o Semeador e a Casa na Árvore, são do arquiteto Gustavo Trabo, mas a gente está planejando agora uma segunda fase que deve ocorrer ainda nesse ano, que a gente vai vir aí com mais novidades, com esculturas de grande porte, interativas no parcão, para que as pessoas possam já ir criando essa intimidade maior com o museu e com a arte. Olha só, que legal isso, hein? Isso é muito importante, né? Porque mostra uma outra... ou seja, mostra uma preocupação, né, de um espaço cultural relevante como o Museu Oscar Niemeyer em atrair o público de todas as formas, né? Exatamente. Isso que é o mais... até e pelos programas educativos também, né? Assim, queria destacar
Claro. 2, que é um mais antigo, já está no MON desde 2014, foi premiado em 2019, que é o Arte para Maiores, que é um programa destinado para pessoas com mais de 60 anos. Uhum. E mais recentemente nós lançamos o MON Primeiros Passos, na outra extremidade, Do outro lado. que é dedicada a crianças de 1 a 2 anos de Olha idade. só, que bacana. Então, para já começar a formar essa consciência de público voltada para a arte. Né? Maravilha. Jader Alves, diretor cultural do Museu Oscar Niemeyer, falando aqui sobre a mostra O Feminino na obra de Victor Brecheret, que abriu essa semana, está em cartaz na Sala 1, né, desde ontem, desde essa sexta-feira, 22 de setembro, e vai até 24 de janeiro. 24 de janeiro, portanto... Queria deixar aqui no ar o convite, né, para as pessoas irem. Lembrando que às quartas-feiras o acesso ao MON é gratuito. Toda quarta? Toda quarta. E, independente disso, tem uma política de gratuidade muito grande, né? Também pessoas menores de 12 anos não pagam, maiores de 60 também não. Quer dizer, dá para curtir o MON aí de todas as formas. Jader, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço. Parabéns ao MON por todas essas exposições, especialmente por essa aqui do Victor Brecheret, né? A gente volta daqui a pouco no próximo bloco com uma entrevista com o CEO do grupo Ford Slaviero, Luiz Antônio Sebem, falando sobre o mercado automotivo que passa por um momento aí muito bom de crescimento. A gente volta já, é um instante. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa deste sábado, dia 23 de setembro. E agora o nosso assunto aqui é o setor automotivo. Eu vou conversar com o meu amigo Luiz Antônio Sebem, diretor-geral do grupo Ford Slaviero, um dos grupos mais tradicionais da distribuição de veículos, né, mais tradicionais do Brasil e, sem dúvida alguma, aqui do Paraná, que está prestes a completar 80 anos. E eu chamei o Sebem de meu amigo porque a gente se conhece já há muitos anos, não é, Sebem? Seja bem-vindo aqui ao Grandes por Bessa. Bessa, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa que sempre muita repercussão, muita audiência e que todos nós gostamos de ouvi-lo. Muito obrigado. Pois é, e o setor automotivo é um setor que chama muita atenção, né? Sempre chamou, claro, mas agora, né? Ainda mais nesse momento em que tudo passa por uma transformação. A venda de tudo, né? E o setor automotivo não ficou de fora, também sofreu um impacto aí com essa, né? Com essa nova maneira de se consumir as coisas, não é isso? Mas antes da gente falar disso especificamente, Sebem, bom, você tem uma longa carreira aí no setor automotivo, né? Você já foi presidente da FenaBrave aqui no Paraná, que é a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos,
Atualmente você está lá no Conselho da FenaBrave. Sim, né? Faço parte do Conselho Nacional. Do Conselho Nacional, que a FenaBrave, a entidade, digamos assim, ela está para os concessionários de veículos como a OAB Nacional está para os advogados, mais ou menos assim, né? Sim, exatamente. A FenaBrave é uma entidade já com mais de 60 anos trabalhando no Brasil em prol da rede de concessionários. Nós congregamos lá 55 marcas de veículos que são produzidos no Brasil, além de automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, tudo tratores, que roda. né? Tudo que roda. Tudo que faz parte do sistema automotivo. Ah, tá. Não é só veículo de passeio não é só veículo utilitário. De passeio. Exatamente. Todos os segmentos automotores que estão presentes aqui no Brasil fazem parte da FenaBrave. São mais de 7.300 concessionárias no Brasil distribuindo veículos. Isso é um número assim muito grande. A FenaBrave, ela representa perto de 7% do PIB nacional, né, a sua rede de concessionários, né, são 350 mil funcionários, né, participando desses mais de 7.300 concessionários. Então é uma alegria muito grande, né, a gente trabalhar no segmento e poder participar dessas entidades, né? A gente também tem lá a FenaCodiv, que é o nosso braço sindical, que eu faço parte, e já há algum tempo. Então é uma forma de estar sempre atualizado, participando das decisões que são tomadas aí pelo Brasil, né? Bom, você, a sua vida é só carro, então, sua vida profissional, né? Sim, nós no Grupo Slaviero, né? Nós, desde 1945, como concessionários, né? Uma das atividades. Você entrou no grupo aqui, quando? Entrei no grupo em 2005. 2005. Não faz muito tempo, então. 18 anos. 18 anos. Isso. Nesses 18 anos, a gente teve uma série de desenvolvimentos, atividades dentro, né? Distribuímos caminhões, tratores, automóveis, mas hoje mais focado no negócio de Ford automóveis, que são as picapes, né? Os SUVs e os tradicionais carros aí, como o Mustang e outros, né? Certo. Mas você atuou em outras marcas também, outras concessionárias aqui em Curitiba, Minha experiência envolveu distribuição da área de Mercedes-Benz, automóveis, caminhões, Volkswagen e outras marcas, mas principalmente a concentração foi na Ford agora nos últimos anos, né? Bom, e a Ford Slaviero, né, que está presente já há quase 80 anos, faz aniversário agora daqui a um mês praticamente. Sim, em outubro, dia 23 de outubro, completa... Exatamente daqui a um mês. 78 anos, revendendo veículos, né? Então, e uma das concessionárias, né, mais tradicionais e sólidas do mercado, né? E é a revenda Ford com o maior tempo de mercado em Curitiba? É isso? Sim, em Curitiba e no Brasil. Da marca Ford, no mesmo grupo econômico, é a mais antiga do Brasil. Olha só. Né? Porque o segmento da distribuição, ele tem uma evolução constante, né? Então, muitos grupos participam do negócio, mas nós, bem tradicionais, estamos aí desde o início e ainda vamos ficar por muitos anos distribuindo veículos Ford aqui na Grande Curitiba. Durante muitos anos, a Ford Slaviero esteve ali na Avenida Iguaçu, né? numa esquina ali, né? Sim, na Iguaçu, entre a Marechal Floriano e a Westphalen, esquina com a Westphalen. Que não está mais lá, né? Sim, nós fizemos uma opção, nós tivemos a oportunidade de montar uma concessionária muito grande, moderna, atualizada na Avenida Kennedy, lá no alto da Kennedy, e com isso a gente concentrou todas as atividades lá. Aquele edifício da Avenida Iguaçu, nós estamos transformando em algumas outras atividades. Uma delas que está prestes a sair do papel, andar aí, é uma parceria com uma entidade da área de saúde. Então ali devemos ter um hospital... Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, a Royal Care, que você participou conosco do evento lá do... Antecipei essa notícia no meu portal mesmo, aqui. Exatamente. Exatamente. Então é a Royal Care, que está vindo a Curitiba, um hospital de transição, vai ser uma atividade nova aqui na nossa capital e que vai revolucionar essa área de atendimento às pessoas com muita atenção, muito carinho, né, com especialidades. E nós do Grupo Slaviero ficamos muito felizes com isso, porque
é mais uma contribuição para a nossa sociedade curitibana. E o prédio vai ter mais alguma outra coisa? Sim, como aquele prédio é muito grande, né? O terreno nós temos lá... Já teve até festa da DVB. Da DVB, presidida pelo Cláudio Stringari, o seu assessor de imprensa aqui da Central Press. Exatamente, foi uma alegria grande, recebemos lá centenas de amigos, né, participantes da DVB, fizemos lá a entrega dos prêmios dos melhores do ano, e foi uma oportunidade para o pessoal conhecer um lado que normalmente não se conhece, que era a área da nossa funilaria e pintura. Então, só aquela parte da funilaria e pintura tem mais de 2.000 metros quadrados. A parte mecânica, outros 2.000 de área construída, né? Então, é um prédio ali que tem 8.500 metros de área construída. Então, respondendo a tua pergunta, vai ter outras atividades correlatas que poderão ser desenvolvidas, e é uma coisa que eu tenho cuidado e olhado pessoalmente ali para escolher bem os nossos parceiros e fazer uma atividade bastante grande ali. Maravilha. Bom, vamos falar aqui do mercado automotivo especificamente, e há pouco eu falava aqui, né, que as concessionárias de veículos também estão passando, né, por essa mudança de comportamento, né, nossa, né, como consumidores de tudo, né, hoje tudo se compra pela internet, inclusive carro, né? Sim. Mas isso não mudou, digamos assim, o desempenho, né, desse setor, né? As mudanças, elas são sempre todas muito bem-vindas, mas a gente precisa se adaptar, né? Tem que conhecer muito bem o que está acontecendo, né? Porque o consumidor, ele hoje é extremamente bem informado sobre tudo o que acontece em todas as áreas, mas no nosso segmento automotivo ainda mais, né? Como você mencionou no início, né? É um segmento que chama muita atenção de todos, né? Sim. Sejam jovens, homens, mulheres, mais velhos e assim por diante. Quem ganha de presente, quem dá de presente, todo mundo tem um interesse especial. E nós sempre temos muitas marcas novas no mercado, né? Entrando com novos produtos, agora com novas tecnologias, com novos combustíveis elétricos, os eletrificados, os híbridos. Tudo isso é uma novidade muito grande. E a internet realmente ajudou a desenvolver muito o mercado, né? E a compra final, aquela, né, de dizer assim, eu consegui de A a Z fazer a compra de um veículo sem ir numa concessionária, ainda não existe bem, porque o test drive, ele é muito importante na tomada de decisão de um cliente. É a hora que ele senta dentro do carro. É o famoso sentir o cheirinho do carro, sentir o cheirinho do carro, ver o motor, como é que não é, a posição do motorista, né, como é que ele se sente lá dentro, né? Porque tem que vestir, né? Não adianta querer achar que vai só ver na internet e que não dá certo. É que nem um apartamento, né? Você tem que ir lá, né? Ver o decorado. Às vezes mais de uma vez, né? E depois leva o cônjuge, depois leva os filhos, e dá mais uma volta, e dá mais uma olhadinha num outro produto. E aí é que toma uma decisão boa, correta, né? Mas é um mercado que tem um desenvolvimento muito grande, né? Principalmente nas áreas de tecnologia, tentando cada vez olhar mais para o meio ambiente. Então o que você está dizendo é que as concessionárias não vão desaparecer tão cedo, assim, digamos, nesse modelo que a gente conhece. Não, né? Nós temos áreas, né, ou locais muito mais desenvolvidos que o Brasil e que desenvolvem mais esses mercados, questionam mais os mercados, né? A gente pode falar da Europa, pode falar da Ásia e pode falar dos Estados Unidos, Canadá, América do Norte. Em nenhum lugar, nenhuma montadora está deixando de ter a sua rede de concessionários. Ao contrário, as redes de concessionários estão cada vez mais próximas das montadoras e as montadoras mais próximas das suas redes de concessionários. O trabalho tem que ser junto. Não é possível vender milhões de automóveis, como se faz aqui no Brasil todos os anos, falando só pela internet, falando por uma mídia, com uma montadora. Não é possível isso. Porque não é só comprar o automóvel, é recebê-lo, né? É manter ele sempre com toda a manutenção feita,
né? Então existe um pacote completo desse negócio. E tem o pós-venda também. E tem o pós-venda, né? Que faz parte desse pacote todo aí. Então, assim, a parceria das montadoras com a sua rede cada vez vai ficar mais importante. O que muda é a forma de comercialização, né? Antigamente nós tínhamos alguns modelos que eram veículos à pronta entrega, por exemplo, e hoje nem sempre tem um veículo à pronta entrega. O cliente também precisa entender isso, né? É que isso faz bem para ele também, reduz custos, né? Dá mais oportunidades. Então é feita uma venda direta, fatura da montadora direto pro cliente, ele paga a montadora, o concessionário faz o meio campo, né? Mas isso tudo é pensando no consumidor final, que cada vez é mais exigente e cada vez tem mais oportunidades para escolher melhor. É verdade. Bom, mas isso em termos de desempenho, o mercado automotivo vem acumulando bons resultados aí, né? Sim, a gente não pode analisar o mercado hoje sem lembrar dos anos que passamos aí com pandemia, quando praticamente zerou, né? A economia ficou bem prejudicada, abalada aí. Todos os setores, em todos os setores. E depois disso, houve uma perda, né, para o setor automotivo em função da falta de componentes, porque hoje não se produz um veículo com todas as peças produzidas num único país, né? Cada país tem a sua expertise, cada país envia para todos os outros. Afinal, as montadoras também são globais. Nós, concessionários, somos regionais, mas as montadoras são globais, as tecnologias são globais. Tem montadora aqui no Brasil, cujo centro de logística, alguma coisa assim, fica lá no leste europeu, por exemplo. Sim, exatamente. Né? Como tudo está espalhado pelo mundo todo e quem for melhor faz o fornecimento, né? Certo. Então a gente teve um pouco de dificuldade. Mas esse ano o mercado está se recuperando bem. E quando a gente fala o mercado está recuperando bem, a gente sempre tem que olhar. Motocicletas está melhor do que todos. Por quê? Porque motocicleta, ela... Que tem de aplicativo aí de entrega, né? Sim. Muita gente deixou de andar de ônibus, por exemplo, para comprar uma motocicleta, né? Porque se você for ver o investimento que você faz numa moto e o que você gasta com passagens e principalmente a agilidade que você tem com uma moto para andar dentro da cidade, para cá, para lá, ou vir da região metropolitana para trabalhar aqui. Fugir do trânsito. Né? Então, esse é um segmento que desenvolveu bastante. Mas tem essa questão também do consumo, muito consumo de alimentos por delivery, né? Que daí isso exige que, né? Esse, durante a pandemia, principalmente, foi o que mais cresceu. Né? Foi assim, houve uma explosão nisso daí, né? E só não foi maior porque ainda a nossa economia precisa ter um crescimento um pouquinho maior, termos taxas de juros para financiar mais adequadas, né? E uma estabilidade dos empregos também. Sim. Mais de longo prazo. Isso facilita para que quem quer adquirir uma moto, por exemplo, ou um automóvel, ou um caminhão, um ônibus, tenha mais facilidade no mercado. Hoje está um pouquinho difícil, né? Ainda está um pouquinho restrito, né? Com que a gente vê na economia no dia a dia. Com a política econômica, né? Com a política econômica. Certo. Mas logo vamos ter assim, uma novidade incrível aí. Tá. E cada vez melhor, né? Mas você estava falando então que cresceu muito as motocicletas, então, eles tiveram um desempenho bem bacana, né? Caminhões também evoluiu muito, né? A venda. O ônibus ainda vai haver uma melhora, porque as cidades precisam fazer renovação de frota e aí estão trabalhando muito com as tecnologias, principalmente a chamada descarbonização, né? Isso. Que a gente não fala necessariamente que tudo tem que ser elétrico, né? Porque ainda vai demorar um pouco para essa cadeia ser completa, a gente ter a infraestrutura toda. Sim. Mas a descarbonização, né? O uso do etanol, por exemplo, cada vez mais, né? Nas misturas com os combustíveis fósseis, tudo isso está se desenvolvendo bem. Os primeiros passos já foram dados. Né? Eu diria assim que o Brasil, em termos tecnológicos, ele acompanha qualquer lugar do mundo. Nós temos aqui tecnologia de ponta para absolutamente tudo. Curitiba mesmo, né? Tá partindo para eletrificação ou semi-eletrificação da sua frota de transporte público, né? O que a gente vê assim nesse início, né,
é que os veículos híbridos, né, e os ônibus híbridos também, que vão fazer parte da nossa frota, assim como os eletrificados, vão cada vez entrar mais, porque a gente realmente precisa se preocupar com o meio ambiente. É claro que ainda existem muitas coisas para serem modificadas nessa área de combustíveis, né? Ainda a oferta dos combustíveis fósseis é muito grande e barata perto do que a gente tem disponível no mercado, principalmente quando se pensa no investimento, né? Os veículos ainda são bem mais caros, né? Ainda falta estrutura para pelo menos, para principalmente a gente fazer viagens, né? Porque Sim. Você pode dizer assim, não, mas eu vou daqui até o litoral de Santa Catarina e lá no meio do caminho já tem poços de abastecimento. Sim, mas quanto tempo você vai ficar parado para reabastecer? Né? Ninguém quer perder tempo, né? Sim. Então não é 5 minutos. É mais ou menos como você pegar uma fila de posto de gasolina em véspera de aumento de gasolina. Isso, exatamente. Então isso tudo tem que ser considerado. E depois ainda tem a evolução para o carro autônomo. Os semi-autônomos já estão rodando em muitos lugares, né? A gente tem muita novidade. Esse é um segmento que ele puxa qualquer tecnologia, puxa Ou qualquer seja, economia. o carro vai continuar existindo. Sim. Agora ele vai passar por transformações, já está passando, né? Exatamente. No seu, né? Em termos de motorização, de desempenho, de tudo, né? E para que a gente possa evoluir efetivamente, nós temos que ter políticas governamentais. Né? Quando a gente ouve falar que a Alemanha quer em 35 não ter mais carros a combustível fóssil, não é uma decisão da montadora, é uma decisão de governo. Sim. Né? Pensando e a indústria tem que se adaptar a isso. Sim. Mas tem muitas políticas, né, tributárias envolvidas, muitos incentivos, para que todos possam fazer os investimentos a contento, né? Principalmente o cliente final, que precisa receber um produto com qualidade e com preço adequado. Né? Então, e acho que também passa um pouco pela educação desse consumidor, né? Que vai, sim. Daqui a alguns anos, né? Passar a consumir um produto totalmente requalificado. Né? Isso é interessante, Bessa, que essa parte educacional, a gente tem visto que as pessoas têm se interessado muito por isso. Às vezes ainda não tem toda a informação, mas estão buscando cada vez mais essa informação. Então, assim, quando você fala disso e divulga esse tipo de novidade, as pessoas, eles querem saber, conhecer. E se tiverem oportunidade, eles vão fazer a opção. Né? Precisamos do pacote completo. Todo mundo tem que estar junto. Mas é uma tendência fortíssima, né? Exatamente. Agora, você falou aí de moto, você falou de caminhão, de ônibus e os carros de passeio, aquele carro, esse setor, como é que tá? Sim. Porque também tem só, antes de você responder, tem essa questão. Hoje também, né, com toda essa questão da sustentabilidade, né, preocupação com o meio ambiente, os automóveis, em alguma medida, são vistos como vilões, né? Que estão aí emitindo CO2, né? Não é isso? Exatamente. Enfim, né? E por isso, né? Essa busca por carros, né? Por combustíveis não fósseis. O automóvel em si, dependendo do lugar, né? Da cidade, eles são mais críticos ou menos críticos, né? O que nós sabemos é que existem alguns combustíveis que são mais poluidores, mais agressivos. E um deles é o diesel, né, que é usado pelos ônibus, pelos caminhões. Né? Por isso que essas frotas são as primeiras que precisam ser renovadas, com alguma alternativa. O fato de tirar das ruas os caminhões antigos com mais de 30 anos, os ônibus, além de melhorarem a segurança nas estradas, eles também diminuem a poluição. Os motores com as novas tecnologias já consomem e emitem muito menos poluentes do que os mais antigos. Então, assim, esse é um foco bem importante. Inclusive, além de serem silenciosos, né? Além de serem silenciosos. Né? Que já ajuda muito também. Que ajuda bastante. E que a FenaBrave sempre faz um esforço muito grande aqui no Brasil para melhorar, com alguns programas de renovação de frota e assim por diante. Os automóveis que você acabou de comentar,
ele hoje não é mais só automóvel, né? A gente tem que olhar o automóvel hoje como picapes, que é um segmento que cresce muito no Brasil, os SUVs, né? Os automóveis que cresceram e ficaram grandes e que é a paixão nacional do momento hoje. Nós temos mais de 50% dos veículos emplacados no Brasil esse ano são SUVs, maiores ou menores. Aqueles carros sedãs de antigamente, é difícil encontrar. O chamado carrinho. Um carrinho. Assim, as pessoas perceberam que, em termos funcionais, é melhor ter um carro, um veículo maior, que é o SUV, né? Mais alto, mais seguro, né? Cabe mais porta-mala e leva mais gente e tal. Então, esse é um segmento que o pessoal começou a ir por esse lado. Nós, por exemplo, lá na Ford Slaviero, hoje nós não comercializamos mais automóveis novos, só picapes, né? Vários modelos de picapes e os SUVs. Novos, quando você fala, não comercializa mais novos, não. Você não está dizendo que agora vocês vendem carros semi-novos, não é isso, né? Sim, nós também vendemos semi-novos. É um segmento, certo? Sim, mas dos novos, a Ford, porque certo. É uma decisão da montadora. Ela não tem mais esses veículos. Hoje o único automóvel que nós vendemos é o Mustang. E que em outubro vamos ter o elétrico, 100% elétrico também aqui no Brasil, o Mach-E, né? Que está sendo lançado agora. E as picapes e os SUVs. Então esse é um novo segmento. Houve uma mudança muito grande, né? E que cada vez tem se desenvolvido mais. E o mercado de automóveis... Vocês vão ter Mustang aqui? Sim. Lá na Ford Slaviero? Já vendemos o Mustang atual, né? Mustang GT, que é um motor 5.0. Quanto está custando um Mustang? O Mustang está na faixa de R$580 mil. Tá. 580 mil, que é um preço bem adequado aos carros de top, né? Os que estão no mercado aí competem com ele. E o Mustang elétrico chega no mês que vem. Nós não sabemos ainda a que nível de preço, mas vai coincidir aí com o nosso aniversário de 78 anos. Aí vão 7.8. 7.8 aí, né? Legal. A Ford encerrou as suas atividades aqui no Brasil, né? Já há alguns anos. Ela encerrou a produção. E por que encerrou a produção? Não é porque ela quis sair do Brasil, ao contrário, hoje nós estamos mais fortes no Brasil do que éramos antes. É que antes nós não produzimos esses veículos que são comercializados hoje. Nós tínhamos aqui veículos pequenos. E como eu mencionei, esse é um mercado que está diminuindo de tamanho e que foi um plano estratégico da montadora no mundo todo. Então foram várias fábricas encerradas em vários países que deixaram de produzir. E no Brasil era só isso. Existe a possibilidade, claro, está sendo sempre avaliado, de quem sabe um dia voltar a produzir aqui esses veículos. Mas a operação Ford no Brasil é fortíssima, é maior do que era antes, com as picapes, com os veículos profissionais, furgões, vans, e os demais SUVs e automóveis todos aí. Esse SUV, esse que, né, você falou que está em alta agora, porque é um carro, ele ao mesmo tempo serve como carro de família, de passeio, mas também é um utilitário, né? Exatamente isso. É um carro que... Ele é quase um misto, né? Né? Ele se serve em várias situações e por isso que tem chamado bastante atenção do consumidor. E principalmente a segurança, né? Eles nem são tão mais caros do que eram os veículos anteriores, nem consomem mais combustíveis, né? Mas dão assim uma oportunidade muito grande, né? A era do Ford Ka já passou, então? Já passou. Hoje a era é do Ford Bronco. Bronco, né? Do Territory. Né? Então, esse, o SUV, o Territory é a última novidade aí, né? Sim. Nós já tivemos o Territory até o mês passado no modelo antigo e agora lançamos um modelo novo aí que é revolucionário. Bacana. Olha só, estou conversando aqui com o Luiz Antônio Sebem, diretor-geral do grupo Ford Slaviero, que no dia 23 de outubro, exatamente daqui a um mês, comemora 78 anos de atividades em Curitiba, né? Sempre, né? Sim, nós temos também atividades em Brasília, que chama a atenção, né?
mas a sede é Curitiba, a família Slaviero, sim, aqui do Paraná, e hoje sediada 100% em Curitiba. Exatamente. Bom, chegamos ao final do nosso papo aqui, do Grandes por Bessa deste sábado. Quero agradecer mais uma vez, Sebem, né, a sua vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, né? Espero prazer, mais uma vez, conversar contigo, com todos os seus ouvintes e participantes aí que são bem engajados no dia a dia aí com o teu trabalho. Obrigado e sempre à tua disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube, né, da Jovem Pan, do Grandes por Bessa e também pelo 107.1, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um ótimo final de semana. A gente volta no próximo sábado. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.